Olá pessoal, bom dia a todos. Mais uma aula de história do terceiro ano, dando sequência à história política do Brasil, né? E complementando os vídeos das aulas anteriores para que a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo. Na semana passada eu contei para vocês a história do suicídio, né? De Getúlio Vargas depois de todo aquele processo governamental por qual ele passou. Estado Novo, governo provisório, governo constitucional e assim por diante, até o momento do fatídico episódio do seu suicídio, né? Falei a vocês que após a morte do Getúlio, quem assumiu a presidência foi o Café Filho, né, pessoal? Café Filho mantém ali o estilo de governo varguista até o momento da eleição de 1955, quando, pelo voto, chega ao poder o nosso presidente Juscelino Kubitschek, tendo como vice João Goulart, tá bom, pessoal? Então vamos seguir agora para entender essa história, porque logo na sequência vamos ter uma parte meio pesada da história do Brasil, mas a gente precisa dessa pequena introdução para entender o que vem na sequência, tá? Vamos contar então um pouquinho da história de hoje. Juscelino Kubitschek, ou também conhecido como JK, chega ao poder em 31 de janeiro de 1956, claro, eleito pelo voto da maioria, né? É um presidente jovem, com uma visão totalmente diferente, uma visão modernista daquele Brasil retrógrado que nós vivíamos ainda, o Brasil do coronelismo, o Brasil dos grandes fazendeiros. JK vem com uma visão diferenciada. Tanto que o seu lema de governo tem o seguinte slogan: transformar o Brasil em 50 anos em 5, ou seja, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Tudo isso, pessoal, seria o quê? Um investimento maciço em transporte, educação, energia, alimentação e principalmente no setor da indústria, na industrialização, coisa que até aquele momento o Brasil ainda engatinhava, né, de um processo muito lento, até por falta de investimentos nesse setor, tá? JK então começa o seu governo pautado nesse lema, né, nessa necessidade de transformar o Brasil. Só que, claro, para que isso acontecesse, precisávamos nada mais, nada menos que grana, do dinheiro. E o Brasil não tinha. Então, JK começa uma empreitada para fora do Brasil, tentando um investimento maciço em capital estrangeiro, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ele começa a abrir o mercado brasileiro para a instalação de empresas multinacionais, ou seja, empresas de fora do Brasil. Isso acontece de forma intensa em nosso solo, em nosso território, mas a grande setor que se instala aqui e que vem com uma força imensa para o território brasileiro são as montadoras de automóveis, as automobilísticas internacionais chegam ao Brasil na sua grande maioria. E JK começa então a dar início a esse processo de industrialização brasileiro. Tudo isso era muito bacana e era uma novidade na história do Brasil. Só que, claro, o que marcou o governo de Juscelino foi, além de todo esse investimento em industrialização, foi a construção da nova capital brasileira, pessoal. A construção de Brasília, tá? Juscelino, então, coloca em prática uma ideia que estava esquecida nos anais da história do Brasil há muito tempo. Por que há muito tempo? Ao contrário de que muitas pessoas acreditam, a ideia da construção da capital brasileira, bem onde ela se encontra hoje, ali no estado de Goiás, não era uma ideia do governo Juscelino. Essa ideia ela surgiu já no Império, durante o governo, durante a gestão, né, durante o mandato, enfim, durante a coroa, né, de Dom Pedro I. José Bonifácio, que era um dos apoiadores do imperador na época, esteve visitando a região e achou interessante construir a sede do reinado brasileiro naquela região, até por uma questão de proteção, porque na época o governo se situava no Rio de Janeiro e, por ser na costa brasileira, deixava a sede do governo, a sede da monarquia,
um pouco desprotegida em relação a um possível ataque, principalmente naval, né? Um ataque por mar. Então, a ideia de trazer o centro da coroa na época para bem no meio do país era uma questão mais de proteção. Mas enfim, aquilo ficou para trás, houve a destituição ali do poder imperial e depois de muitos anos, Juscelino Kubitschek então traz novamente essa ideia à pauta e existe a aprovação da capital. Brasília então é construída bem no estado de Goiás. Se você olhar no mapa, ela fica bem no centro do país. Isso por quê? Porque vai facilitar o acesso de todo e qualquer brasileiro à capital do seu país. E também, claro, tem como objetivo a proteção da sede governamental por estar distante das costas litorâneas, né? Com isso, pessoal, o investimento em Brasília é gigantesco, ele é milionário, né? Capital é estrangeiro, capital privado e capital também dinheiro público também é muito investido ali. Construção toda ela feita por nordestinos que vinham em busca de uma condição de vida melhor aqui no Centro-Oeste, os apelidados de candangos, né? Candangos, que eram as pessoas que trabalhavam. Candango, para quem não sabe, é uma espécie de lagarto que existe no Nordeste brasileiro, que é acostumado a ficar muito no sol, e como o trabalho era de sol a sol, os nordestinos, trabalhadores ali da obra, recebiam a alcunha de candango. Então Brasília é construída, né? Totalmente planejada sobre a batuta de... rapaz, me fugiu o nome do arquiteto, eu já vou lembrar para Oscar Niemeyer, desculpa. Oscar Niemeyer, que faz todo o projeto. A obra é feita e Brasília se torna uma cidade totalmente planejada, totalmente executada de forma organizada, só que, claro, totalmente cara e impossível para que pessoas, principalmente as que trabalharam na obra, habitassem Brasília. O que acontece com essas pessoas? Elas vão viver ao entorno de Brasília, criando as famosas cidades satélites, né, de Brasília. Claro, Brasília atualmente uma cidade moderna, com toda uma estrutura perfeita que nós conhecemos, e o seu entorno muito pobre, muito miserável e com problemas sociais de tamanha proporção que não conseguem ser evitados nem combatidos, né? Então, pessoal, voltamos lá para o JK. A Brasília é construída e JK, então, continua colocando em prática a sua meta, o seu plano de desenvolvimento da nação. Só que nem tudo eram flores no país de JK. JK começa a enfrentar focos de resistência com essa nova política. E vamos destacar alguns detalhes que enfraqueceram o poder de Juscelino até o fim do seu mandato. Primeiro, essa política de desenvolvimento do presidente, pessoal, acelerou a inflação e o endividamento externo do país com o exterior. Claro, pessoal, por quê? Não tínhamos dinheiro no Brasil. E para colocar em prática todas as ideias de modernização do presidente, precisávamos de dinheiro emprestado. E esse dinheiro foi pego fora do Brasil. Com certeza, a inflação aumentou, né, aqui dentro, e a dívida externa também aumentou muito, tá? Outra coisa, os principais problemas que assolavam o país naquele momento, que era a fome, o analfabetismo e o desemprego, continuaram. O presidente esqueceu do seu povo, focou apenas na industrialização, tá bom? A capital de Brasília se tornou um verdadeiro elefante branco, porque o poder de compra do brasileiro, devido ao aumento da inflação, o poder de compra diminuiu. É o que a gente vive mais ou menos hoje, pessoal. Com o aumento dos índices inflacionários, os preços aumentam muito e o que a gente ganha, o que nós ganhamos, não consegue suprir nem muitas vezes aquilo que nós necessitamos, né? É o que nós mais ou menos hoje percebemos no nosso dia a dia. Então, essa inflação começa a enfraquecer a popularidade do presidente, tá? Outro problema, pessoal, o setor primário da economia, o setor primário, que é o setor industrial, tá? Não se beneficiou com a modernização. A modernização era algo urbano, tá? Então, por mais que o governo tentasse até um tipo de investimento no setor da agricultura, o coronelismo, os coronéis, lembram lá das aulas anteriores? Os coronéis impediam esse crescimento. O pensamento retrógrado daqueles que governavam a agricultura no Brasil, o setor agrícola,
impedia qualquer investimento de modernização no setor primário. Então, o setor primário estagnou, tá? Com isso, nós tivemos um desequilíbrio perceptível entre espaço urbano e espaço rural. Perceptível por quê? Porque todo investimento foi praticamente para um setor apenas da economia, que era o setor urbano. Com isso, Juscelino consegue terminar o seu mandato, né? Mas claro, deixa o poder, né? Em 1960, mas totalmente enfraquecido politicamente, sem aquela esperança que todos tinham nele no início. Depois de 5 anos, ela foi suprimida. Encerra-se o mandato de Juscelino, chega ao poder Jânio Quadros, pessoal. O presidente Jânio Quadros assume o governo, como todos eles, com uma promessa. E o Jânio tinha uma coisa muito legal, que o Jânio tinha uma vassourinha. Procurei isso uma vez, ele tinha uma vassourinha na qual durante a campanha ele falava que ele iria varrer a corrupção do Brasil. Você começar esses fantoches políticos do Brasil não é algo atual, né, pessoal? Então Jânio assume o governo com a promessa de valorizar o Estado, a administração pública e tentar diminuir o rombo financeiro provocado por JK no governo anterior. O problema é que Jânio Quadros era imprevisível e polêmico. Todo aquilo que ele dizia gerava sempre uma discussão. E como ele gostava disso, pessoal, ele resolveu então se tornar mais polêmico ainda. E a atitude que eu vou contar para vocês agora criou no Brasil um cenário que até então nunca tinha sido imaginado e que se desenhou praticamente o esboço do que seria a história política daqui para frente. O Brasil, pessoal, tem uma medalha de condecoração chamada Gran Cruz, tá aí no texto, Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Essa condecoração ela pode ser dada a qualquer estrangeiro na escolha do governo. Uma homenagem, enfim, um agradecimento. Qualquer pessoa pode ser escolhida para receber. Jânio então resolve condecorar um estrangeiro por bons serviços prestados ao país desse estrangeiro. E ele convida nada mais, nada menos que Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana, junto com Fidel Castro. Ou seja, o responsável pela implantação do comunismo dentro de Cuba. Quando Che Guevara vem ao Brasil e recebe a condecoração, os setores mais conservadores da economia entram em colapso. Porque os caras falam, meu Deus, o Jânio convida um comunista para vir ao Brasil, então o Jânio é comunista. Ou seja, pessoal, todos os setores conservadores da nossa sociedade começam a ficar preocupados com o que pode acontecer no Brasil, tá bom? Então, o medo da entrada do comunismo no Brasil enfraquece politicamente Jânio Quadros, pessoal. E Jânio Quadros, então, acaba não aguentando a pressão e renuncia no dia 25 de agosto de 1961, 7 meses após ter sido... Ou seja, só veio, fez a cagada, com perdão da palavra, e foi embora. Tá bom, pessoal? Sai o nosso querido amigo Jânio Quadros, vem o vice, pessoal. Como todos sabemos, o vice precisa assumir. Quem era o vice nesse momento? João Goulart, pessoal. João Goulart era o vice. Você vai falar para mim, tá tudo certo, assumiu. Só que pensa aqui comigo, pessoal. João Goulart era da mesma chapa de Jânio Quadros. Se o Jânio Quadros era comunista, o João Goulart era comunista, na visão da sociedade naquele momento. Então, o que acontece, pessoal? Jânio Quadros deveria assumir a presidência. João Goulart deveria assumir a presidência. Só que João Goulart não estava no Brasil, estava na China. Para ajudar também estava na China, durante esse processo de renúncia. Quando João Goulart é comunicado que deveria voltar ao Brasil, os conservadores brasileiros, apoiados pelos militares e pelos grandes empresários, tentam impedir a chegada de João Goulart ao Brasil. João Goulart, então, não consegue descer ao Brasil e vai desembarcar no Uruguai, tá?
ou seja, não queriam que ele tomasse posse. Um político muito famoso no Brasil, conhecido na década de 80 e 90, chamado Leonel Brizola, partido PDT, vai ao Uruguai e busca João Goulart e traz a Brasília para que ele possa tomar posse. Aliás, constitucionalmente, ele estava no seu direito. Os congressistas da época, na sua grande maioria conservadores, fazem a seguinte medida, ou manobra política. Ele pode assumir, só que ele vai assumir no molde, ou no formato do parlamentarismo. O que é o parlamentarismo, pessoal? O presidente assume, só que, lógico, todas as medidas devem passar pelo crivo do primeiro-ministro, ou do Congresso Nacional, ou do parlamento, no caso o Congresso. Então, a jogada, para que João Goulart pudesse assumir a presidência era assumir no formato do parlamentarismo. Jango aceita, Jango é apelido de João Goulart. Jango aceita e volta ao Brasil e assume. Em janeiro de 63, tá, pessoal? O próprio presidente faz a sua própria manobra e organiza um plebiscito, ou seja, uma espécie de eleição para que a população decidisse se manteria o parlamentarismo, no qual o Brasil estava vivendo naquele momento, ou o presidencialismo, dando a ele plenos poderes para governar. A população vai às urnas e com 82% dos votos vence o presidencialismo, ou seja, era um golpe no Congresso, era um golpe no parlamento. Com o apelo popular sendo a maioria, por vivermos em uma democracia, os parlamentares retiram o parlamentarismo e adotam novamente o presidencialismo, dando a Jango total poder para governar. E aí, pessoal, Jango começa. Primeiro coloca em prática o plano trienal, que era o quê? Investimentos em 3 áreas importantes da economia: reforma agrária, reforma política e reforma militar. Esse era o investimento que Jango iria fazer. Como Jango era um cara muito querido nas classes mais trabalhadoras, os movimentos populares cresceram muito durante o seu mandato. A União Nacional dos Estudantes, Comando Geral de Trabalhadores, Movimento de Trabalhadores, Liga Camponesas, enfim, as pessoas de menos posses, as pessoas que se sentiam antes suprimidas pelo coronelismo, ganham voz e ganham força no governo populista de João Goulart. Então, o governo começa. Só que o plano trienal do meu querido João Goulart fracassa, pessoal. Não houve crescimento econômico, houve aumento da inflação e todas as reformas populistas de João Goulart eram bloqueadas no Congresso. Porque, se você sabe, o que acontece, pessoal? O presidente lança um projeto e esse projeto vai para aprovação do Congresso Nacional. A maioria aprova, vai para o Senado Federal, a maioria aprova e volta para que o presidente assine. Então precisa de todo esse processo. Como a maioria do Congresso Nacional era de origem conservadora, ou seja, contrária a João Goulart, todas as políticas que ele tentava implantar, todas as reformas que ele tentava implantar, eram bloqueadas no Congresso e a população, claro, joga sempre a culpa no presidente. Então não conseguiu crescer o governo de João Goulart. Mas mesmo assim, ele se mantinha no poder. O problema está agora. No dia 31 de março de 1964, os militares organizam um golpe de Estado que tinha como objetivo tirar João Goulart do poder. Tá? Na madrugada de 31 para o dia 1º, os militares invadem o palácio, retiram o presidente e o poder agora passará para as mãos dos militares. Mas isso eu conto na aula que eu falar da ditadura militar. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima aula.